Doutrina. Então os pais hoje, pelo menos os pais que querem o bem das crianças, procuram. Principalmente ele sempre gostou de trabalhar em madeira. Madeira sempre. Formador de caráter, até mesmo de muitas pessoas e que muitos foram privilegiados a Bom dia! Hoje, mais uma vez, estou aqui ao lado desse médico Manolo, uma lenda viva que eu fiz questão de vir aqui e fazer essa homenagem. Estou aqui com meu amigo também, que foi aluno dele, e gostaria que falasse alguma coisa relativa a essa lenda. Eu não fui aluno dele, eu continuo sendo aluno dele. Eu conheço há exatamente 37 anos. Sou um dos alunos mais graduados da academia, né? Tenho o privilégio de, ao longo desses anos, ter aprendido muito. E aí, meus agradecimentos primeiramente a Deus e a Ele. Um grande praticante, um grande conhecedor, formador de caráter, até mesmo de muitas pessoas, e que muitos foram privilegiados através dos seus ensinamentos. Meu comandante, agradeço por essa participação. Eu fiz questão de convidar você a sentar aqui do lado dele, porque isso é merecedor desses nossos elogios, entendeu? Sim. Sei que você está na correria, agradeço imensamente pela tua participação e muito obrigado. Tá, felicidade, com licença. Chegou mais um aqui. Ô Berdan, me dá o prazer, o privilégio de participar desse documentário. Eu já tinha falado com ele há bastante tempo que eu queria fazer, e hoje eu decidi, junto com o meu amigo Patrício, fazer esse documentário. Isso aqui é outra lenda também, que é mais novato, é instrutor do nosso mestre, já aprendeu tudo com o nosso mestre. Ele é o mais graduado da academia. É o mais graduado da academia. O mais graduado é ele. Ô Berdan, fiz questão de hoje aqui fazer esse documentário, que eu quero mostrar para os nossos, principalmente os nossos militares, que muitos, você está aqui do teu lado, muitos dos nossos coronéis, generais que estão vivos, eu tenho certeza absoluta que foi aluno desse homem. Em 1985, o nosso mestre Manolo deu aula no nosso regimento de escola de infantaria, no Rei. Então, a meu ver, esse homem é uma lenda viva. Eu fiz questão de mostrar, como você sabe, Zico respeita o idoso. E, lamentavelmente, Berdan, o país só homenageia as pessoas quando morrem. Eu sou contra isso. Tem que homenagear ele vivo. Concorda comigo, Berdan? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa nossa lenda, do nosso mestre Manolo, para que os nossos amigos patriotas tomassem conhecimento. O material, vamos dizer assim, né? Vamos especificar dessa forma. Material Manolo Sampaio é algo assim que a gente tem que parar e prestar atenção, porque a parte humanitária, parte social, parte história, é tudo no local só. Nós temos várias histórias, várias coisas, vários relatos, vários ensinamentos de vida. Eu acho que isso aí é importante a gente parar, prestar atenção, olhar, analisar, porque a gente pode contar muita coisa, né? Parece que a história em si, a história humana, ela é escrita por aqueles que vencem, pelos vitoriosos, né? Você pode ver em todas as guerras, em todos os países, quem conta a história da guerra é o país que ganhou. Quer dizer, a história do perdedor que está ali, algumas coisas, nunca vai ser contada. E, infelizmente, nós temos isso também nesse âmbito, né, humanitário, vamos dizer assim. Porque aquela pessoa que se destacou, aquela pessoa que teve um grande apoio, ela vai contar a história dela, mas e os outros? Isso a gente não vê, né? A gente vê hoje, por exemplo, a gente trazendo para a nossa área um judô muito bem destacado.
O jiu-jitsu hoje é o nome das artes marciais nacional e internacional, que tem muito destaque, inclusive agora parece que vai ter mais destaque. Mas a gente esquece de ver o que é, da onde saiu, por que veio, quem foram os primeiros, como é que foi. A gente só vai te falar sobre aquelas pessoas que hoje estão na mídia. Que hoje estão na mídia. Mas a gente esquece dos professores do passado. Todos eles, né? Todos os professores do passado. A gente esquece aqui, no caso do Manolo, o que ele fez para a sociedade. Por quê? Os caras cresceram na Zona Sul. Manolo é o cara da Zona Oeste. A Zona Oeste não é vista. Não é vista. Isso que me dói. Isso aí realmente, eu como paraquedista, me dói. Porque como se nós fôssemos esquecidos. Não deveria ser assim. Por isso que eu fiz questão de fazer esse documentário sobre essa lenda viva. Porque isso para mim é uma lenda. E graças a Deus, pelos problemas que ele passou, mas continua aqui, vivo. E eu acho que todos deveriam tomar conhecimento da história desse homem. Em 1973, eu era aluno do Colégio Antônio de Pádua, em Campo Grande. Naquela época, lembro-me como fosse hoje, quase 50 anos, antes de nós assumirmos as aulas, nós cantávamos o hino nacional no pátio, ele lembra disso? Assistimos às aulas e na hora de recreação nós tínhamos aula de educação física e aula de taekwondo com esse mestre aqui. 1973 ou 74, se não me falha a memória. Eu já era aluno desse homem no Colégio Antônio de Pádua, que nós tínhamos como diretor o nosso Nilton Santiago, que nem sei se ainda é vivo, mas para mim também é outra lenda. Então, quer dizer, essas coisas eu faço questão de mostrar, de falar, porque é uma lenda. Muitas autoridades que estão aí, eu tenho certeza que foi aluno desse homem, tenho certeza absoluta, mas talvez até muitos acham que ele até já faleceu, mas ele está aqui porque mora na Zona Oeste. Rei, né? Então teve essa questão de... Regimento Escola de Infantaria, muito respeitado na época. Infelizmente nós não temos o documento, né? Que tem um documento, nós temos até a numeração do documento, mas na Rei você tem o número, né? Mas na Rei como ela é separada, o documento só fica 5 anos, depois eles arquivam e depois joga fora. Então não temos mais esse documento, né, de instrução. A Rei reconheceu o Taijitsu para ensinamento de artes marciais. Tá? Mas infelizmente não temos mais isso daí. E pela data a gente não tem cópia, né? Uma infelicidade, mas está aí um testemunho, né? Zona Oeste, um dos pioneiros aí de artes marciais na Zona Oeste, começando ali a garagem da Oriental, né? Antiga garagem da Oriental, o campo de futebol dentro da Vila Kennedy, que coisa linda aí. 73, 74. Depois ele veio para cá, para Magaça, na 26 de abril. 26 de abril, a igreja Santa Clara, a igreja do Monteiro, não é isso? Ali do lado do Monteiro, só também não deu aula ali? Deu aula no 26 e no Monteiro também. A igreja Laerte, ela foi um captor, né? Sim. Então era como se fosse um escritório para o 26. Tá? Então a igreja, essa é a ideia, essa sempre foi a nossa ideia, né? Dele e agora a minha. A gente tem academia que a gente precisa receber alguma coisa, né? O ser humano ele tem que fazer algum dinheiro. Mas se a gente for ver a academia do Manolo, 90% é bolsista. 90% é pessoal de comunidade que não tem como pagar. Que vai fazer o que eles fazem hoje? O que eles fazem hoje com o dinheiro do governo, financiado pelo governo, a gente sempre fez. Manolo sempre fez. Foi o que o Manolo nos ensinou pra gente.
A arte tem que continuar, as pessoas têm que aprender, porém, aqueles que não têm condições, eles vão ter que aprender da mesma forma. E não vão ser tratados diferente, vão ser tratados igual aquele que paga. Isso aí a gente faz, ó. Manolo faz lá no início da academia, sempre teve isso. Aqueles que podiam pagar e aqueles que não tinham como pagar treinavam da mesma forma. E hoje nós temos isso. Hoje nós temos a academia com uma boa parte dos alunos que são bolsistas e nós temos um projeto, até está o presbítero da igreja aí, né? Dentro da igreja congregacional Rocha Eterna, que é somente bolsista, não paga nada, não faz nada, não tem custo nenhum. A igreja custeia o local, né, o insumo básico ali para poder funcionar, dá um lanche e a gente entra com as artes marciais. Ensinamento desse moço aqui. Ensinamento desse moço. Magaça aqui. A nossa academia é mais antiga. Na estrada do Magaça não tem... eu não sei, talvez o Maico até saiba, mas parece que os dois desportos aqui o Clube do Guaratiba e a Academia do Manolo. Só isso, realmente é verdade. A minha família mora nesse lugar há 72 anos e eu moro há 52. Com esse depoimento, eu tenho certeza que muitas autoridades vão ver e vão sensibilizar e vão querer dar um incentivo a mais para o esporte. Haja visto que o esporte hoje é fundamental, não só para os jovens, como para as pessoas de terceira idade. O esporte é tudo. Eu não canso de pisar e tocar nessa tecla. Pratico esporte até hoje, desde meus 14 anos, desde a época que eu fui aluno desse homem. Estou com 63 e continuo. Talvez não tenha mais aquela energia, mas eu mostro através dos vídeos. Tá o Laerte com quase 80 que está fazendo isso quase todo 53, dia. Né? 53, tá vendo? Mas é importante para a criança. Para a criança é bom desenvolvimento, isso, né? Aí. E para o idoso, aí, ó. Tem tudo aqui, ó. Mas foi época que o idoso era aquele cara que vivia lá naquela cadeirinha com o jornal na mão, perfeitamente. Né? Hoje o idoso ele sabe que ele vive mais e ele tem que fazer alguma atividade física para não ficar entrevado. Tá, é isso aí, eu toco nessa tecla. O Circo Pequenito toca nessa tecla, esporte para terceira idade. Sim. Porque você, quando pratica o esporte, meu amigo, você está em atividade. O corpo agradece, a saúde agradece. A saúde agradece. As academias de artes marciais, normalmente elas são dentro das academias de musculação. E tem um custo. Aquela academia arrebenta, aquele estilo, ele chama atenção de início, tem bastante aluno, então ele é bem visto. Mas daqui a pouco o número de alunos cai, porque é estilo de arte marcial. Qual é a idade que a gente tem que atacar bem hoje? São os jovens. Por quê? As crianças começam a fazer algumas coisas, mas normalmente elas têm que ser levadas pelos pais. Com certeza, é incentivo, né? Aquele pessoal de 18, 19, 20 está começando a trabalhar, começa a não ir constantemente. Tá certo? Então o que acontece? O número diminui. Eu sou dono da academia, você está colocando esse esporte aqui, eu já não tenho mais tanto lucro. Vai para outra, vai. Para mim não é interessante. Somente aquelas academias que tem um pouco próprio, não. Essa academia é disso, é desse estilo, acabou. No nosso caso é mais complicado um pouquinho. Que o Tai-Jitsu ele tem no Rio de Janeiro e no Piauí. Pode ter uma academia ou outra, mas não tem impacto. Né? Aonde o Tai-Jitsu tem impacto? França, Alemanha, Portugal, né? Que não é lá, nem se chama de Tai-Jitsu, lá é Jujutsu, mas é o Tai-Jitsu. É o Tai-Jitsu. É o Tai-Jitsu. Né? Algum remanescente ainda no Japão, mas basicamente são esses países que realmente têm o Tai-Jitsu. É o nome, como que ele é feito, olha lá, ó.
O Tai com o I tem uma trema dupla, né? Isso daí é francês. É mesmo? Essa trema dupla é bem francesa. De repente não sabia dessa. Sim. Né? Então ela é bem francesa. Essa daí já é uma, isso aí já é uma evolução, né? Que os primeiros alunos que fizeram, a gente não tinha essa tecnologia, então saiu a cara de um gatinho. Eu tenho lá, eu vou mandar para vocês. Eu tenho um gatinho. Aí a gente vê o Manolo Sampaio, né? O Manolo Sampaio é aquele cara que eu falei que ele dá a bolsa. Mas ele não dá a bolsa. Aqueles alunos, e uma das nossas tristezas, Zico, é isso, tá? Pelo menos para mim, eu não sei como é que é ele, mas eu já vi eu já vi ele meio depressivo por conta disso. Porque a gente pega um aluno que não pode pagar e começa a ensinar, e daqui a pouco o aluno fica maiorzinho, mete o pé, nem lembra da gente. Nem lembra, isso é verdade. Mas o que aconteceu nesse meio termo? A gente para o Manolo. O Manolo, eu não sei se o Laerte conhece, mas eu conheço um pouquinho dessa forma. Vem um aluno e fala assim comigo: Berdan, como é que tá o Manolo? Eu também, poxa, o Manolo ajudou tanto a minha família, quando precisava de uma cesta básica, quando precisava de uma comida, quando precisava de um dinheiro. Toda vez que eu chegava lá e estava dessa forma, ele dava alguma coisa. É um bujão de gás, é um remédio. Ele nunca fechou a mão para isso. Mesmo às vezes ele em dificuldade, ele fazia lá o dinheirinho, cartinha dele. É meu aluno e eu sei qual é a dificuldade que tem. Tá? Olha que coisa. Vamos fazer. E outra coisa, eu te digo que eu conheço há 37 anos. Nós dois somos os mais antigos da academia. Ele ajudou, né, pessoas que nem sequer tinham vínculo com a academia. É mesmo? Pessoas de muitas das vezes podemos dizermos assim, quase morrendo, dele botar no carro socorrer. Entendeu? Também. Independente de ser aluno da academia ou não, lá era assim, era pronto-socorro, era hospital. Mano, o ser humano, né? Coração. Era pronto-socorro, era hospital. Era ombro solto, não? Rapaz, ombro solto é que mais tinha ali, então, que chegava e ele colocava. Por isso, mais do que nunca, mestre, que o senhor tem que ser lembrado. Por isso que o Zico fez questão de vir aqui, fazer esse documentário. Esse lado humano, poucas pessoas conhecem. Infelizmente é assim. Só vê, mas não sabe o lado humano. Se eu já era teu fã, agora mais que nunca, entendeu? Nossa sociedade aqui, ela é muito carinhosa. Graças a Deus, também nós somos muito dispendiosos, né, Laerte? Você vê os sacolões jogando fora aquilo que é muito aproveitado. Por isso que eu vou lá e eu faço, como eles me conhecem, sabe que eu tenho esse lado humanitário. Zico, aqui eu levo aqui todo dia. Dia sim, dia não que eu recolho. Vou lá, frutas boas, às vezes uma machadinha de nada. Exatamente. Aquilo que é dado como podre pra gente, muita gente precisa. Você né? tem que ver a alegria. Agora, não é só isso, Zico. Então, a academia e o Manolo Sampaio, ela tem um objetivo a mais sempre teve. Ação comunitária, eu acho que todo mundo tem que fazer. Tem, é obrigação nossa. É obrigação nossa. Aquele que tiver, eu não posso comprar, mas olha só como é que acontece, né, Laerte? Você pode pegar e levar. Mas e o lado moral? O lado ético? E isso o país tem que prestar atenção. Porque hoje as academias parece que são o único ponto que nós temos de ordem. Quando um pai, quando um responsável vai conversar comigo para fazer a ficha do filho, a primeira coisa que eles perguntam é sobre disciplina. Professor, o senhor dá uma arrochadinha que meu filho está precisando. A sociedade já não ensina mais os limites da criança. Que coisa linda, verdade, que você está falando, que é uma verdade. Então os pais vão procurar a academia por causa da disciplina. Por causa da direção, que hoje não tem mais. Eu fui militar durante 4 anos e 8 meses. Eu nunca tive problemas com disciplina. Por quê? Eu comecei a ser disciplinado na academia. Eu entrei com 16.
Fui para o exército com 18. Saí do exército com 23. Show. Tudo leva a gente a não ter força para educar nossos filhos. Mesmo porque se você bater hoje no teu filho, você é preso. Né? Então, a criança hoje ela não tem uma educação, não tem uma ética, não tem um limite. Ela faz o que ela quer, da forma que ela quer e bem entende. Então, as nossas academias, elas têm um pouquinho de poder sobre isso, que se a criança começa a ser muito levada, sai. Tá fora e acabou. Tu vai estar aqui, eu quero que faça isso. Eu não vou fazer tanto, então tu vai pagar. Tu vai pagar ali a flexão, tu vai pagar o abdominal. Tu vai se enquadrar naquilo dali, ou se enquadra ou se enquadra. Se não se enquadrar, sai. Sai. É verdade. Então os pais procuram Isso aí chama-se doutrina. Doutrina. Então os pais hoje, pelo menos os pais que querem o bem das crianças, procuram essas coisas. Vamos falar um pouquinho sobre o Manolo, né? Que a ideia aqui é o Manolo, né? O Manolo que é o fundamental. Manolo é aquele amigo português, né? Sabes tu? Português? É português. E Manolo conta pra gente que ele era pequenininho em Portugal, mas ele sempre acompanhou o pai, né? É dever da mãe cuidar das crianças, né? Isso em qualquer lugar. Mas ele sempre acompanhou o pai e ia para as vinhas, né? Ia para a agricultura da família, do local, do clã. E na volta, eles tinham o tal do racha. É mesmo? Racha. O que era o racha? Se fazia, é igual aquela estilo índio mesmo, né? Então faz aquele círculo e vamos embora. Vamos embora. Mas o que foi ensinado para eles? Foi ensinado o Jujutsu, o japonês, já que naquela guerra que teve do Japão, muitos generais, né, japoneses, eles fugiram do Japão e foram para outros lugares. E um desses lugares foi lá ali perto. Então o pai do Manolo aprendeu o Jujutsu com algumas outras pessoas. E na hora que eles voltavam lá do serviço, eles faziam racha, né? Faziam a pancadaria, né? O que é rola hoje, né? Eles chamam de rola, só que é só chão. Só que naquela época era Jujutsu. Trocação, queda, chão, pancada no chão. É o UFC de hoje, né? O UFC de hoje. Então o Manolo participou disso aí quando ele era garoto, quando ele era criança. Quando ele era pequenininho, ele participou muito disso. E logo depois disso, com pouco tempo, eles vieram para o Brasil. E aí, onde foi que eles foram morar? Na Zona Sul, rapaz. Zona Sul de Campo Grande, aqui no Monteiro. Campo Grande. Aqui no Monteiro, ali na Granja. Isso. Naquela... Agora é uma rente cara ali, né? Ali era a granja deles. Era a Granja dos Sampaios. E ali o Manolo teve um treinamento com o pai do Jujutsu e também com um dos oficiais japoneses que vieram para o Brasil. Então ele teve o Jujutsu. Começou, né? Ele teve o Jujutsu. Japonês, é. Então ele teve, exatamente. Ele teve o Jujutsu com o pai, que é o Taijitsu, Jujutsu, né? Só muda o nome. E teve o Karatê, que é o Shitoryu de Kenpo, né? Que hoje ele hoje é Shitoryu. Hoje, se eu não me engano, é Shitoryu. Ele é Kenpo, por que ele é Kenpo? Porque todo Karatê hoje, ele é misturado com o Kung Fu. Ele é misturado com o Kung Fu, aspas, né, com as primeiras partes das artes marciais chinesas, que foi quem invadiu o Japão. Então houve uma mistura muito grande de Karatê com as artes marciais japonesas, principalmente o Kenpo. Né? Então teve muito isso. Então Manolo também foi graduado nessa arte, no Karatê. Shitoryu. Então nós temos muito do Shitoryu. E o Shitoryu, ele parece muito com
O Jujutsu, o Taijutsu. Ele é bem parecido, a ideia dele é a mesma coisa. Trocação, queda, ataque em chão e armas, né? Lâmina, madeira, isso a gente usa até hoje. O Manolo foi graduado nessa época a respeito disso. E depois veio também o Jiu-Jitsu, né? O Jiu-Jitsu veio para o Brasil com o Conde Koma. E algumas pessoas aprenderam, parece que é só o Gracie, né? O Gracie aprendeu com o Conde Koma. Não, teve várias famílias, e hoje nós vemos no documentário, por exemplo, os Fada. Os Fada também são grandes no Rio de Janeiro. E o pai, né, o patriarca dos Fadas, aprendeu também. Como também os Sampaios. Como algumas famílias aprenderam o Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu não é igual, é hoje. Né? Algumas coisas do Jiu-Jitsu foram adaptadas, retiradas, adaptadas até chegar ao que eles querem hoje. Certo? Mas isso também faz parte da faixa do Manolo. Com certeza. Né? Manolo saiu de casa cedo, né? Toda família tem briga, né? Apesar que a família e os irmãos, eles depois de tudo se dão bem, né? Se deram bem. Mas Manolo quis sair de casa cedo, ser independente, novo. Quando ele começou a dar as aulinhas dele também. Manolo fez a vida dele também com arte marcial, porque ele sabia. Ele sabe muito arte marcial. E ele pôde ensinar, né? O caso que vocês viram aí nas escolas. Ele aprendeu lá, né? Aprendi lá no Chiquete 374, se não falei memória, no Colégio de Pado. Fui aluno dele. E ele foi fazendo. Ele foi fazendo isso, ele foi fazendo a vida dele sendo conhecido. 26 de Abril, Vila Quente. Eu moro no Analista também, não deu? Se não falei memória, no Analista, né? Analista, eu lembro. Então, hoje um dos bons aí, um dos professores grandes aqui de Campo Grande também é o Beleza, né, o Nelson, foi o 01 da academia. É mesmo? Ele hoje é do Shotokan, se eu não me engano, ele é 3º grau do Shotokan. Isso naquela época era pugilismo, né? O Kung Fu hoje, o boxe, o karatê, não tinha essa separação toda e tinha muita rivalidade. É verdade. Aí eu lembro do pessoal contando que eles foram fazer um evento, né? Eu não era dessa época, e veio um grupo de São Paulo para fazer as lutas contra. Só que eles foram ver os caras treinando da academia do Manolo, então um subia nas costas do outro, seguravam uma madeira, uma telha, o que tivesse, o outro vinha correndo, pulava, chutava e quebrava. Aí já voava no rolamento, saía e continuava a fila. Isso era o aquecimento dos caras, né? Aquecimento normal dos alunos. Então, ó... Não quiseram encarar não, é? Ô, Roberto, amedrontou os caras antes de começar o torneio, pô? Todas as lutas foram WO. Aí, esse aqui que era meio esquentado na época, ele decidiu chamar o pessoal pra briga, né? Já que a gente não vai ter disputa, e aqui tá cheio de mestres de artes marciais, a gente pode fazer o seguinte: vocês podem subir contra mim. E se vocês acharem que no 1 contra 1 não tá bom, pode vir de 2 em 2. Ou então pode juntar todo mundo que aí vai ter que dar. Que isso, velho? Essas coisinhas que a gente tem, né? Mas depois ele ficou mais tranquilo, ele não chamava muita gente pra briga, não. Só que a nossa academia, ela sempre foi respeitada, né? E algumas vezes, algumas pessoas achavam que o mestre já estava velho. Ia lá visitar, isso aí eu tenho várias pessoas que contam sobre, né? E desafiava ele.
Não dava muito certo, né, gente? Ah, com certeza. Não dava muito certo. Eles queriam tirar a prova de 9 fora, né? Quando eu ia ver... Pois é. Então, a gente esquece que um estilo é uma coisa, uma arte marcial completa é outra. É outro conhecimento, então, a gente né? tem que ter conhecimento. Não. Hoje, um aluno para se tornar faixa preta, ele leva aí 4, 6 anos, às vezes menos. O nosso aluno para se tornar faixa preta, ele não leva menos de 9 anos. Então, tem que realmente ser conhecedor. Que é um pouquinho mais. Né? Então, o Manolo conseguiu sair para Vila Kennedy, fez o nome lá, fez uma academia muito bonita lá, a gente tem bastante coisa. Inclusive, alguns alunos daqui iam para lá. Vila Kennedy. A gente tem alunos, pessoas que são daqui e estavam lá em Vila Kennedy treinando com ele. Quando a gente fala academia de artes marciais Manolo Sampaio, começou ali no 26 de abril. A primeira aula foi ali, foi quando ele levantou a bandeira dele. Não só do Taijitsu, né, que Taijitsu, mesmo pouco praticado no Brasil, ela é mundial, mas nós temos aí a Academia Manolo Sampaio, que começou ali em 74, né? 6 de abril, que dava 2 disso aqui, mais o salão, né? Não dá menos ali de 600 pessoas. Ordem Unida. Ordem Unida. Sim. Ele foi... Unida, a expressão de Ordem Unida. Ele não só de Ordem Unida, né? Depois que o Manolo saiu da Oriental, né, que ele dava aula oriental, que ele foi pro rei. Foi pro rei. Ele foi instrutor. 1, 2, 4. O rei, na época, era um dos batalhões mais respeitados. Eu sou paraquedista, a tropa de elite do Exército Brasileiro. Eu sou infantaria. Mas o rei era um dos batalhões mais respeitados. Era elite, infantaria do Exército. Então o Manolo foi para lá e ele... Escola de infantaria. Era a escola de infantaria do nosso Exército Brasileiro na época. Por isso que ele está falando, que ele ensinou bastante lá dentro, né? Tanto sobre armamento, aprendeu, ensinou, como também a instrução de física, né? Então o pessoal passou pela mão dele ali, muitas pessoas passaram pela mão dele ali, e também o Taijitsu, dentro do rei. O rei aceitou, né, acatou, por decreto, se eu não me engano, 009, né, para o regimento 009. Em 1979, o Taijitsu como curso para ensinamento de artes marciais no Exército Brasileiro. No Exército Brasileiro, né? RP, né, que eles chamam, RP 009 de 79, certo? E Manolo Ari era conhecido, que ele era um dos instrutores, que era considerado casca grossa. Só o fato dele dar aula, o rei, naquela época, não era para qualquer coisa. Eu falo a você que eu embora 75, eu sou 77, mas o rei sempre foi a escola de infantaria do Exército. Era os mais preparados, era do rei. 75... E para ele ser um instrutor no rei, poxa, não precisa de falar nada. Né? Em 79 foi reconhecido, o Taijitsu foi reconhecido como curso, né? Então, legal. Isso daí. Artes marciais, fora o que ele já fazia lá dentro, né? Inclusive o Manolo foi até a Argentina fazer algumas lutas. Isso é meio... né, que a gente aqui não podia ter lutas. O UFC que tem hoje, né, a gente não tinha isso aqui.
Então ele foi lá fazer as lutas profissionais. Então ele também tem esse know-how de lutas profissionais na Argentina. E o Taijitsu é rico graças ao Manolo, vamos dizer assim, né? Além de ser a pessoa que deu início, o criador do Manolo Sampaio, né, do Taijitsu Manolo, ele tem esse know-how de lutas lá fora, né, que o pessoal tem agora e tinha já naquela época. E também implementou uma coisa interessante. O Taijitsu hoje, ele se usa de um recurso tupiniquim. É o Uka-Uka, né? Uka-Uka. Conheço. O Uka-Uka, Manolo também participou de alguma luta lá dentro das tribos, né? E ele resgatou isso. É lógico que a gente tem que suavizar, não da forma indígena, mas da forma de aprendizado para a criança. Hoje é uma coisa muito boa, porque é a nossa cultura. Primeiro é nossa cultura tupiniquim, dentro de umas artes marciais milenares. Lógico. Né? É uma Então história, auxilia a arte na frente, mas também nós temos história brasileira dentro do Taijitsu, que foi trazida pelo Mestre Manolo, resgatado, né? Agora a gente vê mais porque tem a internet, facilita bastante a gente pesquisar sobre isso. Inclusive até ele tinha dificuldade de falar, é upa-upa, viu? Nossa, cara, vamos ver. Aí a gente colocou, e por bastante tempo a gente chamou de upa-upa, né? Depois que a gente conseguiu visualizar, para ver como é que é, a gente não tinha acesso. Olha da onde esse cara não sabia sobre o upa-upa, ele foi lá para ter essa parte passar para cá. Então a gente tem essa parte daí do Tupiniquim também, que ele sempre falou com a gente em tom sério. São pelo menos 4.000 movimentos que você tem que saber para ser uma faixa preta. Não é aquele movimento que a gente vê hoje, já está aqui, se você puxar um pouquinho para a direita é o segundo, a mesmo movimento puxa para a esquerda é o terceiro. Não é isso, são 4.000 movimentos diferenciados. Nossa. Então é muita coisa, é muita informação. É muita coisa que tem nessa cabeça ainda. É muita lição de artes marciais e muita lição de vida. O que a gente pode falar do Manolo, o que eu posso falar do Manolo, é aquela referência, aquela pessoa que ensinou pra gente não só uma arte marciais, mas um bom encaminhamento. Todos nós temos problemas de conduta mesmo, né? Vamos dizer assim, algum problema ou outro. Mas Manolo é aquele cara que sempre ensinou o ditado popular. Faço o que eu falo. Se você fizer o que eu falo, ele não vai, não precisa nem chegar no que eu faço. Não precisa nem chegar. Se você fizer o que eu falo, você já vai ter um bom encaminhamento. Tá bom? Mas Manolo também nunca foi essa pessoa de desabono, vamos dizer assim. O desabono dele era tranquilo, é o nosso desabono normal. Né? É o nosso desabono normal. Quer dizer, que faça o que eu falo, né, Leste? Faça o que eu falo, isso daí é uma coisa. Porque ele ensinava, né? Ensinava a gente como é ter caráter, ensinava a gente a ter orgulho, ensina a gente a ser brasileiro, a ter orgulho da nação. Nós hoje, nossas aulas, ela tem um hino. Muito lindo. A gente tem um hino lá. Sempre a gente está tocando hino. As nossas filosofias, elas ensinam a honrar pai e mãe, ensinam a honrar os professores, ensinam a honrar a pátria. Né? Então essas são as nossas filosofias. Então isso é um aprendizado certo, grande. né? Que é o certo, né? Isso é um aprendizado. Então você não pode dizer que encontrou com o Manolo Sampaio e aprendeu artes marciais. Você pode dizer que encontrou com o Manolo Sampaio e aprendeu a vida. Há pouco tempo eu tive um aluno que eu nem lembrava mais. Ele se aproximou com a criancinha, o filho dele, e olhou para mim
Aí o aluno olhou para mim e falou assim, olhou para o filho e apontou para mim e falou assim, esse aqui foi meu professor. E você vai aprender com ele assim que você crescer mais um pouco. Isso eu. Agora imagine só, quantas pessoas já não falaram isso e quantos Zico. Você tá vindo, o filho do Tavinho. Aí a continuidade, é que eu falo. Quantas pessoas nós temos aí? Eu tenho ali só dessa última ficha que eu fiz, né, que eu consegui, que ele perdeu muito. Esse homem tá tudo, tá? Deixa eu ver esse teu arquivo aqui, deixo. Nunca mais a gente encontra. Mas só desse último arquivo de ficha que eu tenho pelo menos 1000 alunos ali. E se a gente for ver os sobrenomes, agora o Pedro até não está indo, mas é o Brandão, Pedro Brandão, que é filho da Simone Brandão, que é irmão da Rejane, que tem mais um, e assim vai. Olha só, né? Tem uma porção, né? 3, 4 gerações, 5 gerações, o Nilson, né? O tio do Michael, o Nilson, Paiva. Então teve o irmão, teve o Nilson, os filhos do Nilson já treinaram comigo. Que coisa linda, né, rapaz? Que eu digo, E assim vai. E assim vai. E essa geração não pode acabar nunca, tem que estar sempre... Então é isso, é uma coisa muito bacana que vai de pai para filho. Todos eles têm uma raiz. Olha a raiz aqui. Exatamente. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, Zico. Você vai colocar teu filho num lugar que você sabe que é ruim? Jamais. Hipótese alguma. Quero ver a raiz. Pois é. Agora, o pai coloca o filho coloca o neto. É uma continuidade. E dá uma continuidade, quer dizer que você não sabe, mestre, o carinho, o respeito. Eu falo isso em nome que eu sou tio dele. O senhor não sabe o carinho, o respeito que o Tavinho tem para com o senhor. Ele quer ver tio. O senhor fala com o mestre Manolo, ele fica me cobrando, quer ver que a minha correria, dia a dia, né? Tem um carinho muito especial pelo senhor. Quer dizer, só tem a parabenizar os ensinamentos, foi o senhor que colocou isso dele. Ele tem muito mais carinho e respeito do que o próprio pai dele. Eu falo isso, como eu sou irmão do pai dele, eu sou tio dele, ele tem esse carinho. Além de artes marciais, né, o Manolo também gosta muito da parte de artesanato, sempre gostou. Isso, mas aqui a gente já tem alguma coisa, né, o estilo de trabalho do Manolo, né, o baú, aqui a gente tem um baú, o banco aqui também foi ele que fez, ó. Ele gosta muito, né, desse tipo de trabalho, né, você vê a característica dele, são essa folhagem, né, que ele coloca. Ele fez um púlpito para mim também, bacana, nesse estilo. Ele gosta muito, sempre gostou muito de trabalhar com madeira, principalmente madeira. Esse parafuso aqui, que é a característica dele, esse parafuso não, assim, é um preguinho, né, que ele usa, a tarraxa, né? Aqui também mesa foi ele que fez, ó. Material reciclado. A assinatura dele sempre está no coloca a assinatura, Manola aqui, ó, legal. Faz, né? Corda. Manolo sempre trabalhou esse trabalho artístico, pintura que ele faz agora, né? Quadros, ele fez muitos quadros, bustos, parte religiosa, ele sempre fez, né? Lá na academia a gente tem umas baixadas tipo viking, a gente tem lá uns escudos ainda medievais. Isso tudo era coisa dele, que ele transformava. O que vinha de lixo para ele transformava em luxo, né, em arte. É uma arte e talento, né? Além de trabalhar com madeira, ele sempre trabalhou com essas coisas aí, aquelas lâminas de maquita, né? Ele colocava, fazia alguma coisa. Legal. Sempre foi assim. Essa também é parte do Manolo. Nosso mestre tem talento de tudo.
Principalmente, ele sempre gostou de trabalhar em madeira. Madeira sempre foi uma coisa que ele gosta muito, né? Show. Eu estava falando da madeira, mais ou menos assim, o cara que estava no portão, ele pegava esses pedaços de madeira e fazia a estrutura dele. Né? Ele sempre gostou. Essa aí também é uma parte, o Manolo Sampaio. A arte dele. Esse é o Manolo. O Manolo deu uma vida toda pela academia, pelo Taijitsu. Isso aí. E não é pouca coisa não, hein? Não é pouca coisa. Onde são as academias? As nossas academias, nós por enquanto temos duas, né? Na atualidade nós temos duas. Uma é aqui na próxima ali onde o Zico leva os mantimentos, na Sandel Graça, e a outra é lá dentro da Rosarinho, né? Duas comunidades, né? São duas comunidades. Porque não tem quase recurso, né, cara? Ele fica dependente, é lamentável, né? Se tivesse pouco um incentivo maior, né? Pouco recurso, né? Então não tem como fazer muita coisa, mas o fundamental disso não é nenhum recurso. Pelo menos a nossa ideia aí, tá aí o Mike comigo, que ele é o representante lá do local onde está a outra academia. A nossa ideia é mexer com a sociedade, principalmente na infância e juventude, ensinar alguma coisa para aquele povo ali. Então isso aí é o que a gente aprendeu dele. O lado humanitário primeiro do que o lado financeiro. Precisamos de ajuda? Precisamos, por exemplo, a academia cobrar? Precisa, mas a gente precisa levar a arte para aqueles que precisam, para aqueles que têm necessidade. E não deixa exatamente, eu vou aprender artes marciais, eu vou aprender a me defender, eu vou aprender muita coisa em cima disso, mas principalmente eu vou aprender caráter, obediência, moral, e isso é que nossas crianças precisam. Então por isso que é dentro das comunidades que a gente faz. Eu acho que o maior legado não né, não deixa de ser as artes marciais, que são importantes porque é a vida do Manolo. A vida do Manolo se chama Taijitsu, se chama Academia Manolo Sampaio. Show de bola. Ele sempre viveu para isso, foi isso que ele passou para a gente. Tá. Mas também a parte social, Opa, isso é muito que é importante. Ah. Né? E isso aí também foi dele que nós aprendemos e é isso que nós vamos passar. Vai estar sempre unido o lado social com artes marciais. Manolo Sampaio. Não é bom. Brasil. Depois o que tu faz? Sim. Né? Não, a gente não Isso aí para pode não, ter a gente certeza que A academia está ativa. ativa, A academia está né? ativa. Isso aí. A academia está ativa. Isso é muito importante, Breno. Por isso que eu faço questão de não só ver o passado dele, como você hoje. Você hoje é a continuidade dele. E através de você, muitos hoje não podem nunca morrer essa lenda. Tem que dar continuidade. Tudo na vida tem que dar continuidade. E hoje eu vejo você como a continuidade do nosso mestre aqui. Hoje talvez ele não está mais capacitado para ensinar, mas você está aí para isso. E cabe a você dar prosseguimento a tudo aquilo que ele plantou. Eu vi lá o seu treinamento lá com o professor Ben lá, eu presenciei. E é isso aí. Você é uma continuidade do mestre. Entendeu? Isso é muito importante. E as autoridades, por sua vez, deveriam olhar com mais carinho. Principalmente o lado da doutrina. Isso é muito importante. Essa doutrina na qual você falou que vocês colocam para os alunos, deveria ser implantada hoje em dia. Eu faço questão de tocar nessa tecla, porque a educação é tudo. A doutrina militar é muito bom. Quem viveu, quem passou, sabe o quanto ela é importante. Eu friso isso, que eu como paraquedista, infraero, sempre fui doutrina militar. Para mim foi fundamental no meu dia a dia. Fico muito grato desse documentário. Eu tenho certeza que muitos que vão realizar esse documentário vão gostar e tenho certeza que muitos vão querer visitar o senhor.
Se o senhor me dá a honra de dar um abraço no senhor, o senhor deixa? O senhor deixa de dar um abraço no senhor? O senhor é uma lenda, um mestre. Pô, mestre, mais uma vez, agradeço por tudo. Ô, Berdan, você também, gostaria de parabenizar você por esse momento inesquecível, entendeu? E eu tenho certeza que aqueles que estão vendo isso, não deixem de olhar para isso. Isso aqui hoje continua, isso aqui continua o trabalho que esse aqui implantou. Está aqui na mão desse aqui que está firme e forte aqui, ó. Não custa nada dar um incentivo. O esporte é tudo. O esporte é tudo na nossa vida. Fica aqui o meu agradecimento, entendeu? E um bom dia para todos aí, ok?